deficiente auditivo? Já. Eu fiz o Tomás, era um personagem... Era surdo-mudo, né? Aham. Eu não sei se é deficiência, sei lá. Na verdade, né, a gente que é fonoaudiólogo, a gente sabe que não existe a surdo-mudez, né? Sim. O deficiente, o surdo, ele não se escuta, por isso que ele não emite som. Certo. E existem vários graus, né, de deficiência auditiva, né? A surdez é a mais grave de todas, né? Não é o seu caso, que você escuta perfeitamente bem com o aparelho. Então, assim, a pessoa que é surda e tem uma deficiência bem grave, ela não consegue usar aparelho auditivo. Agora, a surdez, né, que vem, que as pessoas chamam de surdez, né, mas a deficiência auditiva, ela tem do grau leve ao grau moderado, ao grau severo, e a gente corrige com o aparelho auditivo, graduando e adaptando esse aparelho de acordo com o exame de audiometria. Mas reabilita totalmente, não? Sim, com a pessoa com deficiência auditiva, a gente consegue sim dar um ganho bem legal com o aparelho auditivo. Quando o aparelho auditivo é um aparelho auditivo bom e bem adaptado, é como se a pessoa não tivesse mais deficiência. A gente consegue corrigir isso com o aparelho de audição. Por isso que a gente está conversando aqui. Normalmente, o senhor me escutando bem, apesar de eu estar com máscara, eu estou falando no meu tom assim, mediano, não estou falando muito alto. Certo. E você consegue, né? A pessoa consegue ter uma vida plena, uma vida bem ativa. Quem me dera se todos os atores que têm deficiência, né, viessem botar um aparelhinho auditivo, certo, ou falarem que tem a deficiência. Porque reabilita bem, né? Recupera bem a audição, praticamente normal. Agora, infelizmente, o que acontece? Nós lidamos com muito preconceito, certo, com um tabu muito grande da perda de audição, que a pessoa alia a perda de audição à idade, à velhice, e na verdade não é. A perda auditiva, tem pessoas que já nascem com a perda de audição. Né? Congênita. Isso, tem pessoas que nascem com problema, ou então às vezes uma virose, às vezes uma cachumba. Às vezes, doenças desse tipo podem causar rubéola, né? Podem causar perda de audição. Mas, assim, o interessante é que se todos os atores ou músicos que tivessem problema de audição, que pudessem revelar isso, a gente poderia desmistificar a perda auditiva como um grande problema, um grande tabu, né? Por exemplo, eu uso meu óculos para corrigir, né, o meu grau de deficiência para poder estar lendo, para poder enxergar, né, adequadamente. Eu faço uma pequena correção, né? A mesma coisa o aparelho auditivo. O aparelho né? Agora, o mais legal é que eu troco o meu óculos de acordo com, às vezes, com a roupa que eu estou usando, boto uma coisa mais estilizada, né, para ficar mais bonita. Vamos pôr um óculos escuro, que é de sol. E o aparelho auditivo também, olha só que legal. Caramba. A gente tem diversas cores. Além dos modelos, a gente tem cores também diferentes, que a gente usa o aparelho auditivo como um acessório de moda até. Né? Sim. São bonitos, né? São bonitos? Então, eu também gosto. Eu gosto desse aqui, ó. Essa cor é bem bacana. É meio ouro, né? Não é? Ouro velho, assim. Isso, é um dourado, né? Champanhe, né? Com champanhe. Então, assim... Esse aqui esse cá que é o dourado, né? Isso, esse é mais dourado, marronzinho, ó, bem legal, né? Tem todas as cores. Tem todas as cores. Caramba! Não é? Agora, Stênio, me fala o seguinte... Você me disse, né, que deixou, numa dessas atuações, né, que você deixou a barba crescer, né, para poder atuar, né? Exato. Você também me disse que, quando usava o aparelhinho, teve uma novela que você fez de época, com aparelho auditivo. Então, às vezes a gente vê que o ator ele tem que se modificar, né, para poder trabalhar, né? Exato. Como é que foi essa cena dessa novela que você fez? O que ele tinha que fazer? Tinha que esconder o aparelho? Como é que foi? Tinha que esconder, né? Tinha a novela de época. Naquela época não tinha aparelho. Não tinha aparelho. Então teve que esconder absolutamente. E aí, no caso, televisão você facilita porque... De acordo com a enquadração da câmera, você pega um lado ou não, né? Muda para o outro lado.
Então eu estava sempre mudando o aparelho para não aparecer. Para não aparecer, né? Não podia aparecer por causa da época. Já pensou aparecer com um relógio digital, né? Não pode. Não pode. Aí é uma gafe, né? Ia ser uma gafe. Não pode. Tem coisas de novela que você tem que respeitar. A época, por exemplo, é uma coisa muito exigida assim da direção, né? Sim. Então, às vezes, você muda até comportamento vocal, comportamento de andar, você modifica vários aspectos seus, naturais, para poder se adaptar àquele momento. Então, a novela exige tudo, né? Você tem... Quantas novelas foram? Acho que umas 60, mais ou menos. Né? E filmes? Também bastante, né? Tem filmes, acho que uns 18, mais ou menos. Eu cresci vendo o senhor atuando. Cresci. Pra mim aqui é uma honra. Acho que atualmente o Brasil quase todo, né? Não é? Não, mas eu vou sair daqui com autógrafo. Eu tenho que sair daqui com autógrafo. Mas então, voltando um pouquinho, né, ao assunto. Hoje em dia, né, a tecnologia, a gente já consegue na televisão tirar, né, o aparelhinho auditivo, né, com alguns jogos de imagem, né? Você consegue tirar através desse recurso, né, digital, né? Você consegue apagar, né, algumas informações. Do aparelho não aparecer? Sim, para o aparelho não aparecer. Eu já vi agora. Mas aí é um trabalho que você tem que ter de limpeza de imagem. De limpeza de imagem, né? Mas são os avanços. Antigamente não tinha isso. Certo. Né? Como também, hoje em dia, já existem aparelhinhos auditivos tão pequenininhos e tão discretos que vão lá dentro do ouvido que a gente não consegue nem enxergar. O mundo, ele está cada vez mais envelhecendo. Daqui a uns 30, 50 anos, como a qualidade, como a expectativa de vida está aumentando, né? A gente vai ter pessoas muito mais idosas envelhecendo, porque a ciência melhorou, já existe vacina para uma série de doenças, então a expectativa de vida aumentou. Com isso, nós vamos ter pessoas muito mais envelhecendo, né? Muito mais idosas, com idade avançada, e com elas vem junto o que? As deficiências, né? Deficiência motora, deficiência visual, deficiência auditiva. Então, o mundo precisa, né, ter esse acolhimento maior essa deficiência, das deficiências, né? A inclusão, que a gente chama de inclusão. Certo. Por isso que é importante esse papel que o senhor está fazendo, de informar as pessoas que através do uso de um aparelho auditivo, você pode ser plenamente, né, capaz de atuar, de trabalhar, né, de se doar o seu personagem, né, de estar plenamente capaz de trabalhar, né, reabilita em todos os aspectos. Em todos os aspectos, inclusive com o aspecto social, porque a pessoa que não bota o aparelho, né, e tem uma deficiência, ela fica cada vez mais isolada, deprimida. Aí é horrível, não? Você ficar num grupo onde você não está conseguindo ouvir, ou tem a dificuldade de ouvir, pois que você não participa, né? Não participa. E com isso vem, sabe o quê? Perda de memória, depressão. Vai um afastamento do indivíduo com a associação, com a sociedade, né? Isso. Com as pessoas. A pessoa fica isolada, né? Fica muito isolada. O isolamento é terrível. E acho que a gente tem um papel social, né? De poder informar as pessoas, né? Eu acho que o mais importante é isso. Certo.